Bom dia, igreja. Bom dia. Paz seja com todos, amém? Estamos na presença de Deus nesta manhã. É uma manhã muito especial, porque nós estamos diante da Santa Ceia do Senhor. É uma manhã muito especial, porque hoje é comemorado o Dia das Mães. É uma manhã muito especial, porque você está aqui. É uma manhã muito especial, porque o dia de hoje não vai se repetir. Sabia disso? Sabia que o dia de hoje não vai se repetir? O que Deus tem para fazer hoje, você precisa receber hoje. Não tem como amanhã querer que o hoje volte. O que você precisa é desfrutar e receber aquilo que Deus preparou para a tua vida nesta manhã. Amém? E nesta manhã o Senhor trouxe ao meu coração para falar a respeito da importância da sua família. Eu quero falar hoje sobre a sua família, a importância que a sua família ela tem para Deus. A sua família, ela é muito importante para Deus. E a pergunta que eu começo fazendo para você nesta manhã é: a sua família, ela é muito importante para Deus e para você? Não precisa responder, mas reflita por um instante. Qual é a importância da tua família para você? Qual é a importância das pessoas que você convive, das pessoas que moram com você, o quanto isso é importante para você? Sabe, irmãos, a família, ela é tão importante para Deus, que Deus ele envia Jesus para a terra para formar uma família. A família espiritual, a família de Cristo. Jesus ele veio para a terra para nos salvar. Para quê? Só para nos salvar? Não. Ele veio para a terra e trazendo salvação, ele nos deu o direito, ele nos deu o passaporte, ele nos mostrou o caminho para que nós pudéssemos tornar-se filho de Deus. O desejo de Deus não era somente nos salvar. O desejo de Deus não era somente criar o homem e a mulher. O desejo de Deus era fazer de cada um de nós, eu e você, filhos dele. Você pode glorificar o Senhor? Então, irmãos, o projeto de Deus para as nossas vidas não é só curar, libertar, salvar, mas é fazer com que nós venhamos fazer parte da família de Deus, da família de Cristo. Então a família ela é tão importante para Deus, que quando ele envia Jesus para a terra, Jesus ele passa 30 anos com a sua família. Pensa um pouquinho comigo. Jesus ele vem para a terra e ele fica 30 anos se relacionando em família. Às vezes nós temos a gente tem o costume, usa o termo, e diz o seguinte: Jesus, ele começou o seu ministério depois dos 30 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos. Mas na verdade, irmãos, o ministério de Jesus começa logo que ele nasce. Logo que ele nasce, o Senhor, ele começa a cumprir propósitos e promessas nessa terra. E Jesus, ele passa 30 anos se relacionando com a sua família. O ministério dele não começa aos 30, mas o ministério dele foi de 30 anos primeiro se relacionando em família, com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus primos, com os seus tios, com os seus avós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus,
Jesus investe 30 anos da sua vida, ele investe 30 anos da sua vida para ficar em família. Começa a refletir qual a importância da família para você. Porque muitas vezes a gente valoriza tantas coisas, coloca tantas prioridades na nossa vida e não percebe que a família, nós não estamos numa família por um acaso, nós não vivemos em família por um motivo qualquer, mas a família, queridos e queridas, é um projeto de Deus, a ponto de Jesus depositar 30 anos da sua vida em família e 3 anos da sua vida fazendo o seu ministério fora de casa. Nós precisamos entender que a nossa primeira missão como cristão, a primeira missão como alguém que é cristão, é primeiramente ser cristão dentro de casa. O nosso primeiro ministério, o nosso primeiro chamado, a nossa primeira responsabilidade de cristão é ser um cristão, é ser uma cristã dentro de casa. Se você voltar, se você se lembrar da passagem do jovem gadareno, aquele jovem que vivia endemoniado pelos cemitérios, aquele jovem que vivia atormentando a cidade de Gadara, assim que ele é liberto, assim que ele tem a sua vida restaurada, ele queria seguir Jesus e Jesus fala o seguinte: volta para a tua casa e fala a respeito daquilo que aconteceu com você. Irmãos, a primeira coisa, as primeiras atitudes cristãs, a primeira missão, o primeiro ministério que nós precisamos exercer como filhos e filhas de Deus, precisa ser dentro da nossa casa, precisa ser no ambiente do nosso lar. As primeiras pessoas que nós temos que ganhar para Jesus são as pessoas da nossa casa. As primeiras pessoas a ser lembrada em nossas orações, aqueles que nós temos que dedicar o nosso tempo de adoração, precisa ser primeiramente pela nossa família, por aqueles que ainda não foram alcançados. Eu sou um instrumento de bênção, você é um instrumento de bênção. Mas os primeiros a serem abençoados pela minha vida e pela sua vida, precisa ser os da nossa família. Os primeiros que eu preciso me dispor a ajudar, a apoiar, a acolher, precisa ser os da nossa casa. Muitas vezes a gente olha para o tempo de hoje e eu falava com Deus, como é que nós vamos ganhar almas? Sendo que um não pode ir na casa do outro, sendo que a gente não pode se encontrar, sendo que a gente não pode fazer uma festa, sendo que a gente não pode ir para a rua evangelizar. Senhor, como que a gente vai ganhar almas? Como que a gente vai fazer o batismo no mês de junho? Se está todo mundo isolado, se está cada um na sua casa. E o Senhor falou ao meu coração que os primeiros a serem alcançados são aqueles que estão perto de cada um de nós. Aqueles que estão perto de você, aqueles que estão dentro da tua casa, aqueles que fazem parte do seu convívio. Aqueles que sentam na sua mesa, aqueles que compartilham o pão, o almoço, a janta, aqueles que você convida para estar na tua casa. Essas são as primeiras pessoas que o Senhor Jesus deseja alcançar através da sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Diga assim: a minha primeira missão, o meu primeiro ministério como cristão é ganhar e cuidar da minha família. Eu gostaria que você pudesse hoje continuar desejando ganhar almas para Jesus, impactar este mundo através da tua vida, do teu testemunho. Eu gostaria que o teu coração continuasse cheio de desejo de trazer as pessoas para a presença de Deus, mas que você colocasse em ordem prioritária as pessoas da tua família que ainda não foram alcançadas. E que se talvez você não se lembrar disso, elas podem ir embora sem a salvação. A tua família, ela é importante para Deus, mas ela também precisa ser importante para você. Eu quero contar uma historinha que fala o seguinte, de uma pessoa, de um senhor, que ele foi no médico, e ele chegou no médico e falou: doutor, olha, eu estou muito ruim, estou passando muito mal. Doutor, eu estou com dor de cabeça. Doutor, meu corpo inteiro dói as minhas costas, dói o meu peito, dói as minhas pernas. Olha, doutor, dói quando eu respiro, dói quando eu deito, dói quando eu levanto. Eu estou muito mal. E aí o médico pediu vários exames e falou: vamos examinar então. E começou a examinar e fez uma bateria de exames naquele senhor e trouxe então o resultado, trouxe o diagnóstico. E para surpresa daquele senhor, o médico disse o seguinte: sabe o que você tem? Você tem um dedinho quebrado. É isso que você tem. Um dedinho quebrado. E sabe o que essa historinha nos ensina, irmãos? Que o problema era muito simples, muito fácil de resolver. Mas como não estava sendo cuidado, estava fazendo o corpo inteiro sofrer. Um problema simples, fácil de resolver, mas que sem o cuidado devido, estava trazendo sofrimento para o corpo inteiro. E com a família não é diferente, irmãos. Quando se fala de família, quando se fala de relacionamento, quando se fala de casamento, não é diferente. Se a gente não cuidar dos problemas simples, se a gente não cuidar de situações corriqueiras que acontecem no dia a dia, se a gente não tratar pequenos ferimentos, pequenas feridas, pequenos machucados, se nós não buscarmos em Deus a restauração de sentimentos, de mágoas, de situações que aconteceram e acontecem todo dia na família, por mais simples que aquela situação comece, e por mais fácil que ela tenha sido de resolver no início, se ela não é cuidada, ela começa a trazer transtorno e sofrimento para toda a família. De repente, o que acontece na tua família é apenas um dedinho quebrado. Pastora, está tudo bem, é só um dedinho quebrado. É simples. Talvez em outra família já é algo mais sério. Talvez chegue ao ponto de você falar: pastora, a situação na minha casa é séria. Não é um dedinho quebrado, mas é fraturas múltiplas. Fraturas múltiplas, está tudo quebrado, está tudo arrebentado. Eu acho que nem tem jeito de consertar. A situação da minha casa, a situação da minha família, a situação que estão os meus parentes, a forma como as coisas estão acontecendo. Pastor, eu acho que não tem jeito de consertar. Eu quero dizer para você que não importa a situação do teu lar,
Não importa a situação dos teus familiares, não importa como é que estão os teus parentes. Deus, ele tem poder de restaurar a tua família. Quem recebe, quem crê, diga glória a Deus. Deus, ele pode chegar em cada coração. Deus, ele tem poder de restaurar corações. Deus, ele tem poder de trocar corações. Deus, ele tem poder de tirar o coração de pedra e colocar um novo coração. Quem crê e quem deseja isso, glorifica ao Senhor. Deus, ele ama tanto a família. E ele tem restauração, conserto, nova vida, novos sentimentos, novos comportamentos, para que a família se reergue e se coloque de pé novamente. Vamos ver aqui alguns exemplos aonde o Senhor traz restauração na sua palavra para que o teu coração seja também alimentado de fé, que Deus pode restaurar e trazer mudança e conserto para a tua família. Gênesis capítulo 27, versículo 41. A palavra de Deus diz assim, olha: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. E ele disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então eu matarei o meu irmão Jacó. Olha para mim, irmãos, a gente não vai ler a história de Jacó e Esaú. Mas na sua casa você pode ler. Se você está fazendo a leitura diária da palavra de Deus, você leu esta passagem. E aqui, então, a gente vê um momento onde uma família, estava com o coração cheio de ódio contra o outro e já projetando, desejando, maquinando, planejando matar o seu irmão assim que o pai morresse. Pastora, tem conserto para uma família dessa? Olha só o que a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 33, versículo 3. Ele mesmo, aqui fala de Jacó, passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Eu estou trazendo o problema e estou trazendo a solução. O que aconteceu no meu, irmãos, lê na Bíblia. Está curioso? Lê na Bíblia. Eu estou dizendo que tinha um problema de ódio, de rancor, de desejo de matar o próprio irmão, mas nós vemos aqui o trabalhar de Deus nos corações e nós vemos o Senhor trocando o coração de 2 pessoas que estavam amarguradas, que se odiavam, que um queria matar o outro. Mas o Senhor, ele traz cura para o ódio, ele traz cura para o ressentimento, ele traz cura para a revolta e ele traz o desejo de reconciliação. É isso que o Senhor faz nas famílias. E é isso que o Senhor também vai fazer na tua família, caso a tua família precise de reconciliação, de conserto e de restauração. Quem crê nisso, glorifica ao Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Mais um caso de família na Bíblia, onde o filho foi embora, não queria mais saber da família, não queria mais saber do pai.
E aqui nós vemos a situação onde o filho decide voltar. E nós vemos aqui que o Senhor trabalha no coração das pessoas, trazendo o reconhecimento do erro. Irmãos, um grande problema que impede a restauração das famílias é o orgulho. É quando a pessoa culpa o outro. É quando a pessoa acha que o outro está errado. Ah, mas a culpa é do outro. Ah, mas é porque eu fiz porque fulano. Ah, mas eu fiz porque, olha, ela é assim. E aqui o Senhor, Ele trata corações, trazendo cada um para a tua responsabilidade. E aquele moço que vai embora, que abandona o pai, que abandona a família, que gasta todo o dinheiro da sua herança, ele volta para casa com o coração cheio de... Ele volta para casa com o coração cheio de arrependimento e falando, eu errei. Irmãos, não existe uma fórmula mágica, não existe um segredo milagroso, não existe nada muito complicado para se estabelecer uma restauração dentro de um lar, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. O que precisa é abrir mão do orgulho. Porque quando você abre mão do orgulho, o Espírito Santo, ele deposita em nós um espírito de humildade, assim como Cristo foi humilde e se fez culpado do nosso lugar. E foi para a cruz, que era um lugar de assassinos, criminosos, e disse, aqui, eu que errei. Eu assumo a culpa da Maria, eu assumo a culpa da Isilda, eu assumo a culpa do João, eu assumo a culpa do Osmarina. Eu errei. É minha culpa. E aqui a gente vê ele reconhecendo, eu errei. Eu pequei. Eu reconheço que o que eu fiz foi errado. Irmãos, quando isso acontece, quando esse sentimento ele brota no coração de uma pessoa, vem a cura, vem o conserto. Quando as pessoas reconhecem os seus erros, as suas falhas, as suas limitações, as suas fraquezas. Quando a gente joga o orgulho de lado, porque o orgulho é maligno. O orgulho foi aquilo que Satanás sentiu lá no céu, se achando superior a Deus. E por causa disso, ele perdeu o seu lugar de querubim e foi jogado para o inferno. E muitas famílias têm sido destruídas por causa do orgulho. Mas o Senhor, Ele quer trazer um sentimento de arrependimento, um sentimento de quebrantamento, para que o conserto, a restauração, para que haja novamente a união e o encontro entre as famílias, entre os casais, entre pais e filhos, entre irmãos e entre parentes. Eu estou ministrando e talvez Deus está falando ao teu coração. E você fala, não é possível. Eu não falei, a pastora não sabe da minha história. A pastora não sabe que aconteceu isso comigo e meu irmão, eu e minha irmã. A pastora não sabe que eu estava meio assim com os meus pais. A pastora não sabe que eu estava meio assim com a minha esposa, com meu esposo. Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. E Deus, Ele olha para a tua família e vê a tua família com alto grau de importância e quer trazer nesta manhã restauração, não somente para a tua vida, mas também para todo o teu lar. Aleluia!
Vamos ler aqui um último exemplo, que está em Oséias capítulo 3, versículo 1. Oséias 3, 1. O Senhor me disse, aqui é o profeta Oséias dizendo, vá e trate novamente com amor a sua mulher. Presta atenção, irmãos. Vá e trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. E eu lhe disse, agora o versículo 3. E eu lhe disse, você viverá comigo muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem. E eu viverei com você. Se você não conhece a passagem do profeta Oséias, Oséias era um profeta, um homem de Deus, e Deus fala o seguinte para ele, Oséias, vai lá no prostíbulo, vai lá na casa de prostituição e pegue uma mulher chamada Gomer, uma prostituta, pega ela, leva ela para casa e case-se com ela. Deus deu essa ordem para ele. E ele foi. Foi lá onde estavam as prostitutas, pegou aquela mulher chamada Gomer, uma prostituta, trouxe ela para casa, casou-se com ela, teve filhos com ela. E aí, no meio dessa história, ela trai o profeta, porque ela era uma prostituta. Ela trai ele com outros homens e vai embora. Aí aqui Deus está falando, vai lá e pega de novo aquela mulher, aquela prostituta que foi amada por outros homens, traz ela para casa e ame aquela mulher, da mesma forma que eu amo o meu povo, da mesma forma que eu amo a minha igreja, da mesma forma que eu amo as pessoas que vêm para mim e vai embora, que vem para mim e reclama de mim, que vem para mim e me trai, que vem para mim e me abandona, da mesma forma que eu amo o meu povo, da mesma forma que eu amo a igreja, da mesma forma que eu amo o povo de Israel, que eu salvei, que eu libertei do Egito e me abandonou. Ame ela da mesma forma. Tem gente que acha que a Bíblia é chata, é porque não lê, né, irmãos? Porque se você lesse a Bíblia, você ia ficar impressionado com tudo que tem aqui. E aí ele vai, e ele chega para ela e fala o seguinte, você vai viver comigo. Você vai viver comigo para sempre. Olha só, você não vai ser mais prostituta, não vai ser de homem algum, porque eu vou ficar com você. Deus restaurou esta casa. Deus restaurou esta família. Para que nós pudéssemos hoje estar aqui nesta manhã. Para aprender o que é o amor incondicional. Não é amar quando trata a gente bem. Não é amar quando a gente faz aquilo que a gente gosta. É amar apesar das fraquezas. É amar apesar das pisadas de bola. É amar independente daquilo que a pessoa faça. Aqui o Senhor nos ensina, nesta passagem, a não desistir da família. Pela lei, ele podia se divorciar daquela mulher. Deus, o Senhor arrumou esse trem para mim, ó, agora é demais. Traição eu não vou suportar. Deus falou, eu aceito a sua traição. Eu aceito quando você peca. Eu aceito os seus erros. Por que você não pode aceitar e perdoar? O Senhor nos ensina
Ao invés de julgar, você é, olha o que você fez, olha só o que aconteceu, olha o que você falou, você. Ao invés de ser juízes, o Senhor nos ensina a olhar para nós mesmos. A olhar com olhos de misericórdia. Ah, pastora, mas a senhora não conhece. Não conhece meu filho. Não conhece meu marido. Não conhece minha cunhada. Não conhece meu irmão. A senhora não conhece minha sogra. No momento mais difícil da vida das pessoas, é o momento onde elas estão talvez dando mais trabalho para a família. É onde talvez o marido está afundado na prostituição. É onde o filho está no meio das drogas. É onde o cunhado não para de beber. O irmão começa a dar trabalho. O momento que talvez a pessoa mais precisa é o momento que muitas vezes a gente abandona. Não é, irmãos? Não, larguei mão. Como falamos semana passada. Entreguei para Deus. E aqui nós aprendemos que ao invés de dar um chute e falar, vai embora, quero distância, a gente se dispõe a ajudar. Oséias falou para ela, você vai ficar comigo, eu vou cuidar de você. Você não vai precisar de outro homem, porque eu serei o seu marido. Eu vou ficar com você para sempre, eu não vou mandar você embora, você está entendendo? Eu não vou mandar você embora, eu vou viver com você. Eu serei o seu marido, eu que vou cuidar de você. Irmãos, nós temos que ter esse entendimento de olhar para situações difíceis que acontecem ao redor da nossa família e que a maioria fala assim, não, vamos isolar ele, vamos afastar dessa pessoa. Não é assim, irmãos, na minha família também acontece. Olha que a gente tem um monte de crente, um monte de pastor, um começa a dar trabalho, a gente deixa de canto, não convida mais, né? Não chama mais para estar junto, não convida mais na festa, deixa a pessoa lá, não, ele tá, olha lá, só quer saber de beber. Ah, tá dando trabalho. Isola. E o Senhor hoje fala ao nosso coração que assim como Ele restaurou relacionamentos de casamento, entre filhos, entre pais, Ele também vai trazer restauração para a tua família. Sabe para quê? Para que toda a tua casa seja salva e sirva ao Senhor. Aleluia. Por isso, irmãos, para a gente encerrar, como é que nós podemos viver isso? Pastor, eu quero isso na minha casa. Eu quero isso no meio dos meus parentes. Eu quero isso acontecendo na minha família. Abre em Lucas capítulo 15, versículo 8. O diaconato pode se organizar. E você abre em Lucas 15, 8. A palavra de Deus diz assim, olha, preste atenção, é só esse versículo. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Diga assim, a minha família... Fala mais forte, irmão. A minha família é preciosa. Fala, a minha família tem muito valor. E aqui conta uma parábola, uma historinha de uma mulher que tinha 10 moedas, que valia muito dinheiro cada moeda. E ela perdeu uma. Ela perdeu uma moeda. Talvez a tua família, que é tão preciosa, ela perdeu a alegria. A família perdeu a paz, perdeu a comunhão. A família talvez perdeu a diversão, perdeu o interesse um pelo outro, perdeu a atração entre o casal. Talvez a família perdeu o respeito, perdeu a fidelidade. O que a tua família perdeu? Faça como essa mulher. A primeira coisa que ela faz
é acender a luz, acender a candeia, acender a lamparina. Diga assim, primeiro passo. Só quem quer a restauração da família. Primeiro passo, acender a luz de casa. Quem é a luz do mundo, irmãos? Jesus. Leva Jesus para a tua casa. A primeira coisa foi trazer luz para o lar. Perdeu, coloca Jesus na tua casa. Faça a tua casa um ambiente para Jesus habitar. O negócio está lá, o pau está quebrando, casamento destruído, os filhos perturbados, problema de tudo quanto é lado. Cadê Jesus dentro de casa? Cadê os louvores? Cadê a leitura bíblica? Cadê a oração com a família? Tem que vir problema mesmo, irmão. Porque tem família que se não tiver problema não ora. Tem família que se não tiver problema não jejua. Aí tem que perder algo precioso para despertar. E aqui fala que se a gente quer achar algo importante que se perdeu no lar, é preciso primeiro trazer luz. Coloca Jesus na tua casa. Faça da tua casa um ambiente onde Jesus ele possa habitar. Coloca na tua casa aquilo que vai atrair a presença de Jesus. Segundo passo, assuma a responsabilidade. Ah, mas é porque é fulano. Ah, mas é porque ele faz assim. Ah, mas é porque não me respeita. Irmãos, principalmente nós que somos cristãos, temos a tendência de sempre colocar a culpa, a responsabilidade no ímpio. Naquele que está desviado. Naquele que peca, como se nós não pecássemos. Não, pastor, eu vou na igreja. Ele que é um desviado, ela que não é perturbada, ela que vai não sei na onde, ela que faz trabalho, ela que... Será, irmãos, que eu também não contribuí para a situação? Será que eu também não tenho culpa para a situação estar assim? Será que eu fiz o meu melhor, o meu máximo? A mulher falou, poxa, eu perdi. Assumiu a responsabilidade, perdi. Coisas preciosas, irmãos, tem que ser tratada com cuidado, porque senão perde. A tua família, se não for bem cuidada, perde. E por último, não desista da sua família. Não pare de buscar enquanto não encontrar. Ela procurou, varreu, limpou a casa inteira até encontrar aquela moeda perdida. Você não vai parar de orar, você não vai parar de lutar, você não vai parar de amar a tua família, você não vai desistir de lutar pelo teu casamento, você não vai desistir daqueles que ainda não foram alcançados, enquanto eles não forem alcançados para Jesus, enquanto a tua casa não tiver estado em ordem, enquanto o teu casamento não estiver de pé novamente, enquanto você não restaurar, não alcançar, não chegar no coração dos teus filhos, você não vai desistir, porque Jesus não desistiu de você. Jesus, ele não desistiu, ele sofreu, ele se humilhou, ele morreu, ele te perdoou, ele me perdoou, e amanhã eu vou pecar de novo, e ele vai me perdoar, e depois de amanhã eu posso pecar de novo, e ele não vai desistir de mim, ele vai continuar me perdoando, porque ele me ama, e é dessa forma que nós temos que demonstrar o nosso amor. Ele nos ama, apesar dos nossos erros, e nós também precisamos expressar este amor para as nossas famílias. Feche os teus olhos. Eu quero orar para aqueles que estão assistindo esta mensagem. Enquanto isso, você vai ter o Senhor Jesus falando ao teu coração. Pastora, ai, fulano da minha casa tinha que estar aqui, ele tinha que estar ouvindo isso. Não, irmão, é você que tinha que ouvir. Porque você vai expressar esse sentimento lá fora. Você é que vai ministrar este amor que o Senhor vai liberar lá na tua casa.
A unção de restauração vai começar na tua vida. Começa em você. Começa em mim. Fecha os teus olhos. Pensa agora na tua casa. Pensa agora na tua família. Pensa agora nos teus parentes. Pensa agora em você. Senhor, nós estamos na tua casa. E muitos estão assistindo este culto. Esta mensagem vai chegar na vida de muitas pessoas. E não só para aqueles que estão aqui, mas eu quero, Pai querido, clamar. Eu quero buscar a tua presença em favor de cada pessoa que assiste esta mensagem junto comigo, junto com a tua igreja. E olha para a tua casa, e olha para a sua família, e olha para as condições do seu lar e fala: pastora, eu quero restauração, eu quero conserto para o meu lar, eu quero a minha família salva, eu quero a minha família morando no céu junto comigo na eternidade. Eu não quero perder o meu marido no inferno, eu não quero perder os meus filhos no inferno, eu não quero os meus parentes indo para o inferno. Por isso, ó Pai, eu peço agora que o Senhor traga a resposta e solução para este lar. Que haja luz nesta casa, que as trevas, que a perturbação, que os demônios que agiam, que todo o trabalhar maligno que estava trazendo transtorno, separação, infidelidade, briga, vício, perturbação para este lar, confusão, gritaria, discórdia, seja repreendido desta casa, seja repreendido da casa dos teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Que os demônios vão embora. E que a tua presença entre nesta casa, entre nesta família, alcance os parentes, alcance os familiares e traga mudança, traga resposta, traga conserto. E que essa mudança comece em nós. Que essa mudança comece em nós. Em nós, em nome de Jesus.